Bocejos, angústia, cansaço repentino. Será que tudo isso que acomete o nosso corpo é mesmo um sintoma físico? Ou será que, na verdade, isso tem origem espiritual? No vídeo de hoje eu vou falar de mediunidade. Tá chegando aí o carnaval, uma época onde muitos adeptos da religião, da Umbanda, acabam se precavendo, fechando seus terreiros, encerrando seus trabalhos e protegendo e resguardando seus congás, os seus altares. E eu vou falar a respeito hoje da mediunidade mais perigosa que existe. E não é falando de problemas de ter um obsessor, de ter algum espírito te acompanhando, não. É muito mais grave do que isso. E para exemplificar para você, eu vou trazer aqui um relato que eu recebi no outro canal onde eu trago as histórias dos seguidores, e esse relato vai te surpreender até onde pode chegar a vida da pessoa se ela não compreender que isso se trata de uma mediunidade. Mediunidade, termo que foi criado por Allan Kardec para explicar, sob uma ótica espiritual, o fenômeno de poder se comunicar com os espíritos. Poder se comunicar com espíritos, com entidades de outros planos, que estão além do nosso e além da nossa compreensão. E claro, por conta disso, muitas pessoas associam fenômenos paranormais, que não tá de tudo errado, à mediunidade. Mas o que as pessoas não compreendem é que muitos sintomas físicos podem ser sinais também de mediunidade. Então, se você sentir um ou mais sintomas do que eu vou listar aqui nesse vídeo, uma coisa você vai ter que entender: muito provavelmente você é médium. Os sintomas de mediunidade no nosso corpo, eles podem apresentar várias características. Eles podem apresentar sensações como alteração de humor e às vezes até mesmo algum desconforto físico. Mas eu quero deixar bem claro aqui que esses desconfortos físicos, eles só acontecem quando você não tem domínio sobre essa mediunidade. Quando você adquire esse domínio, tudo isso pode parar num simples passe de mágica. Já pega essa dica: quanto mais conhecimento você tem a respeito disso, menor você vai ser atingido pelos transtornos, pelos efeitos colaterais que essa mediunidade pode desenvolver. Mas não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no meu canal e também de comentar aqui embaixo qual é essa mediunidade que você acha que é a mais perigosa de todas no meu ponto de vista. Esses sintomas, esses efeitos colaterais que as pessoas pensam que muitas vezes são sintomas físicos, mas na verdade são sintomas de mediunidade, eles vão acometer as pessoas de acordo com a sua qualidade mediúnica. Então, os desconfortos, eles podem ter um grau mais elevado ou mais baixo, de acordo com a natureza particular daquele indivíduo. Cada um vai sentir de uma maneira diferente. Mas, geralmente, esses sintomas são mais comuns naquelas pessoas que não têm consciência que elas têm essa mediunidade e, por conta disso, elas não têm o domínio sobre esse poder, por assim dizer. Mas eu acho que você deve estar me perguntando: será que tem alguma mediunidade que pode trazer um risco assim de vida palpável na vida de uma pessoa? Eu digo que não só pode, como ele já causou vários transtornos em muitas pessoas que eu conheci. Muitas delas são vocês que estão aí do outro lado da câmera, que vêm até mim, vêm até o terreiro, mostrando aí uma realidade onde eu percebo uma mediunidade e pela nossa sociedade é tratado de uma maneira bem diferente e de uma maneira bem complicada e prejudicial também para a tua saúde. Porque essa mediunidade que é a mais perigosa, e agora no período do carnaval, aquelas pessoas que não têm o controle vão ter que tomar muito mais cuidado. Ela pode te deixar extremamente vulnerável. E digo mais, ela pode trazer perigo para tua vida, sim. E eu não tô falando daqueles riscos que as pessoas assim: você vai estar com um obsessor, o obsessor vai estar te acompanhando. Ou você vai ouvir vozes no escuro e vai perceber que você não está sozinho. Eu tô falando de riscos reais, onde você pode chegar no ponto de desviver mesmo, de perder a vida. Mas atenção, isso só pode acontecer se você deixar se dominar por isso. Mas calma, não se desespera, tá? Não são todas as pessoas que têm essa mediunidade. Essa mediunidade eu diria até que é uma mediunidade um pouco mais rara. Eu acabo vendo com uma maior quantidade, sim, de pessoas, mas acredito por conta dessa questão da rede social. Muitas pessoas que têm essa mediunidade acabam me procurando para pedir algum tipo de apoio e amparo, enquanto as outras mediunidades, como elas não trazem tantos sintomas, as pessoas não sentem essa necessidade de procurar um amparo. Mas então vamos já direto
direto pra lista que é o que interessa. 5 coisas que as pessoas acham normal, mas que na verdade são sintomas da mediunidade mais perigosa que existe. Exaustão repentina. Já aconteceu isso com você? De repente você tá ali com a energia tá super alta, super revigorado, super disposto, mas de repente você perde essa energia. Você fica tão fraco energeticamente que te dá até aquele sono, que parece que se você não dormir, é como se você fosse desencarnar. Pois é. É disso que eu tô falando. Outra coisa é a aversão a lugares muito movimentados. É como se esses lugares, eles tivessem alguma coisa de ruim neles. E você, quando você fica ali, você se sente vulnerável ou você se sente muito sobrecarregado. Como se você estivesse carregando uma sacola de pedras nas costas e não conseguisse se livrar dela. Sensação de desmaio, mas que pode chegar ao desmaio propriamente dito. Dor de estômago. Uma dor de estômago muito intensa que não tem uma origem lógica para você estar sentindo ela. E por último, mas não menos importante, calafrios. Calafrios muito intensos. Mas Pérola, esses sintomas são todos sintomas muito comuns no dia a dia. Sim, eles são comuns, por isso que eu falo pra você. Você tem que descartar coisas patológicas. Você vai no médico, vai lá e faz os exames, faz o check-up e vai de novo, faz e não encontra nada. Poxa, você tá sentindo de verdade esses sintomas. Tem alguma coisa que tá cometendo e talvez a medicina ela não tenha mecanismo suficiente ou conhecimento suficiente para poder encontrar a origem do teu problema. Claro, além desses sintomas, existem muitos outros, mas eu vou trazer aqui agora pra você uma historinha de um seguidor que me mandou lá nos relatos. E olha só, vou tentar trazer as partes mais importantes do relato dele pra exemplificar pra você até onde essa mediunidade pode levar uma pessoa. No relato dele, ele conta que com 17 anos ele começou a apresentar sintomas de ansiedade generalizada e ter alguns episódios de uma espécie de psicose. Ele tinha também obsessão compulsiva. E tudo isso fez com que ele começasse a ter que tomar muitos remédios por dia. Por quê? Porque ele foi nos médicos e os médicos começaram a falar que ele estava com algum transtorno mental. Então ele tomava 17 remédios tarja preta todos os dias para tentar conter esses sintomas que ele estava apresentando. O caso foi ficando tão complexo, mas tão complexo, que por conta dos remédios e também dos fenômenos alucinatórios que ele estava tendo, ele ficava fora da realidade. Era como se ele não tivesse nesse plano, ele não tivesse mais aqui. E isso perturbou tanto a mente dele que ele acabou tentando contra a própria vida e por conta disso ele foi internado numa clínica psiquiátrica. E olha só, dentro dessa clínica psiquiátrica, as entidades, os guias espirituais se aproximaram dele. Baianos, boiadeiros, pretos velhos, exus, pombagiras, obaluaê, entidades começaram a se apresentar para ele. E elas pegavam e se mostravam ali presentes de fato e com a aparência que a gente descreve dentro da Umbanda. E amarraram ele numa maca e deixaram ele amarrado por vários dias por conta dessas alucinações que ele estava tendo. Mas detalhe, viu? Essa pessoa que mandou o relato, ela não era da religião e ela não conhecia nenhuma das entidades da nossa religião. Mas no relato dele, ele traz listando exatamente as entidades que são mais usuais e conhecidas de trabalho dentro da Umbanda. E aí, você acha que isso é uma coincidência? Ou você acha que isso é uma prova da existência da vida espiritual? Outros sintomas que ele falou: muita tontura, forte dor de cabeça e muitas tosses. Isso também são sintomas dessa mediunidade. E para você ter uma noção até que ponto chegou essa mediunidade dele, teve num episódio na clínica psiquiátrica onde ele começou a falar fluentemente outros idiomas que ele não sabia falar até então. Já pensou a sua vida virar de ponta cabeça assim e você simplesmente ficar amarrado numa maca por conta de uma mediunidade? Você correu o risco de literalmente perder a tua vida, você não vai poder aproveitar a tua vida, porque você vai ser dado como incapacitado. E olha só, o quanto essa história se assemelha à história de Zélio Fernandino de Moraes. E ele também passou por isso, por um momento onde acreditavam que ele tinha enlouquecido, mas na verdade nada mais era do que a mediunidade aflorando. Mas Pérola, você contou toda essa história, mas que mediunidade é essa? Pois
Pois bem, eu vou falar agora pra você que mediunidade é essa, a que eu considero mais perigosa e a que eu digo pra você que se você é sensível, se você tem todos esses sintomas, se você se identificou com isso, o carnaval, por mais que eu não acredite em todo esse peso, ele pode ser sim prejudicial pra você. Essa época do carnaval, da quaresma, é melhor você ter atenção redobrada. Essa mediunidade é conhecida popularmente como esponja. Mas também, dentro dos terreiros de Umbanda, a gente utiliza o termo transporte, porque a pessoa que consegue desenvolver essa capacidade mediúnica, ela consegue fazer o transporte com excelência. São médiuns que são fundamentais para os trabalhos hoje em dia dentro da Umbanda, porque a gente precisa desse tipo de trabalho de transporte em alguns casos mais complexos dos trabalhos espirituais. Mas existe sim uma diferença entre mediunidade de transporte e mediunidade esponja, e eu vou explicar para você. O médium esponja é aquele que tem essa capacidade de se conectar, de absorver energias tanto de outras pessoas quanto de ambientes. E o médium de transporte, ele também tem essa capacidade, só que o médium de transporte, ele está preparado e ele sabe determinar quando isso começa, quando isso para, ou consegue fazer um descarrego tranquilamente sem isso atrapalhar na sua rotina, no seu dia a dia e prejudicar a sua qualidade de vida. Basicamente, então, aquela pessoa que é médium esponja, ela está absorvendo desenfreadamente as energias dos ambientes e das pessoas. E isso pode atormentar muito uma pessoa. Tá tudo bem, Pérola, mas grande novidade, eu já vi um monte de gente falando de médium esponja, de médium de transporte, e aí, o que isso agregou pra mim? Mas eu não vou fazer que nem as outras pessoas, não. Eu vou agora fazer dicas pra você, fazer dicas separadas pra quem já tem terreiro e pra quem não tem terreiro, do que você deve fazer se você tem essa mediunidade ainda no processo de descontrole. Já deixa o like que esse vídeo ainda nem começou, viu? Aqui na minha gravação são 20 minutos mais, a gente ainda tem muita história pra contar. Pra você que não tem terreiro, não tá fazendo desenvolvimento mediúnico, treina de uma vez o fechamento de corpo. Ó, você pode vir aqui no YouTube, na barrinha de pesquisa e pesquisar fechamento de corpo, Pérola e Iemanjá. Eu tinha gravado 3 vídeos a respeito disso, mas eu só encontrei um na barrinha de pesquisa. Não sei se o YouTube apagou meus vídeos, eu não vi, não sei o que aconteceu. Mas se tiver bastante a hashtag fechamento de corpo, aqui embaixo eu vou trazer na semana que vem um vídeo novinho em folha com a didática de hoje em dia pra te ajudar a aprender a fazer aí da tua casa o fechamento de corpo. E o fechamento de corpo, ele pode ser utilizado sim como um paliativo a longo prazo, você pode utilizar pela sua vida inteira, que ele não vai te trazer um efeito colateral negativo ou vai te prejudicar de alguma maneira na tua vida. Claro, se você não tiver o propósito de fazer o desenvolvimento mediúnico. Outra maneira de você poder aliviar ali diariamente essa absorção, eu não consigo falar essa palavra, eu tentei já 2 vezes já, absorção de energia é utilizar uma guia de proteção. Eu tô rindo aqui quando eles riu do que eu falei, gente. O que tem que falar? Obsessão, obsessão, abdução. Outra maneira que você pode utilizar aí para estar bloqueando essa entrada de energia no dia a dia é você utilizar uma guia de proteção. Mas não é só o colar, não. Ele tem que estar cruzado, tá? E você tem que usar em todos os momentos. Eu não entendo essas pessoas que ficam falando, não, tira a guia pra ir no banheiro. Gente, é guia de trabalho que tira pra ir no banheiro. Guia de proteção você usa no banheiro. Ah, então, você, por exemplo, vai na chuva. Você comprou uma capa de chuva pra você não se molhar. Aí você vai tirar a capa de chuva pra ela não molhar quando você for na chuva? Não faz sentido, gente. Então, ó, quando você for na balada, quando você for sair pro rolê, quando você for no banheiro, quando você for namorar, você vai usar a bendita guia de proteção, porque ela é um escudo para não deixar as energias entrarem em você. Outro acessório que muitas pessoas aí falam para utilizar e enfim, é a pulseira, né? Uma pulseira de proteção cruzada. Inclusive, já fica o merchan aí, guias cruzadas, pulseiras cruzadas, os nossos brincos aqui na loja Beleza de Padilha, o link aqui tá na descrição. As pulseiras, elas podem ser, sim, benéficas, elas não vão atrapalhar, mas eu não recomendo como elemento de proteção. A pulseira, ela mais vai ter ali o ponto de força daquela entidade que vai emanar no ambiente para fazer com que aquela entidade se aproxime, aquela energia se intensifique. Já a guia, ela é um bloqueio, ela é um escudo. Então você percebe, né, que ela não vai estar fazendo a mesma função. E isso se dá mais pelo fato, né, de que a guia, ela tem um mecanismo, uma posição física mesmo, que ajuda nessa questão de estar bloqueando essas energias de entrarem. Ela fica ali principalmente em cima dos nossos principais chakras. Essas são dicas que eu dou para os médiums não atuantes, tá? Agora,
Pega o seu caderninho mediúnico, você que já é médium, e vamos para as dicas para quem já está trabalhando no terreiro de Umbanda. A primeira dica para você que já tem terreiro, já tem pai de santo, é fala com o teu pai de santo, pelo amor de Deus. Dê seu jeito, conversa com seu pai de santo, porque é ele o seu livro de informações, é por ele que você deve captar todas as informações e todos os fundamentos de acordo com a sua doutrina. A segunda dica para você que já é médium, o fechamento de corpo, ele pode ser usual para você sim, mas vai ter alguma ressalva nessa questão do dias de gira, dia de trabalho. Então, conversa com seu pai de santo e verifica com ele se você pode estar fazendo fechamento de corpo, que a titia, conhecida como Mãe Pérola, passou aqui na internet. E a terceira dica que eu trago para você que já é médium, que está fazendo desenvolvimento, é intensificar, focar na incorporação. Porque a incorporação vai ser o mecanismo que vai ser utilizado para você compreender essa capacidade que o seu corpo tem de absorver energia. O que as pessoas não explicam é que a mesma capacidade que a gente tem de receber energia, a gente tem de encaminhar ela. Mas quando a gente é médium esponja, a gente só fica recebendo. E fica recebendo, e daí chega um momento que isso explode e traz essa série de efeitos colaterais que não são nem um pouco agradáveis. No processo da incorporação, você vai aprender a compreender esse fluxo energético no teu corpo e você vai, por conta disso, acabar tendo experiências e você vai conseguir adquirir o controle dessa energia toda. Você vai conseguir direcionar ela para onde você quiser. E agora vem o pulo do gato para você que ficou até aqui nesse vídeo. Basicamente, dentro do nosso terreiro, a gente faz assim, olha, o médium incorpora o espírito obsessor fica ali alguns minutos, esse espírito obsessor desincorpora. E aí, então, fica ali algum lastro energético no corpo daquele médium, por conta desse trabalho de transporte que ele fez. Aí, então, volta uma entidade, não precisa ser necessariamente a primeira entidade que estava no começo desse trabalho, e essa entidade incorpora, e quando ela incorpora, ela rompe essa conexão desse lastro energético. Mas aí que tá o porém. Nesse momento é a sua oportunidade de ter a aula de como o seu corpo funciona, porque cada corpo é um corpo, cada corpo reage de uma maneira e a sua entidade é que vai identificar como que é a reação no teu corpo e ela vai começar a direcionar essa energia para ela ser descarregada pela sola do teu pé. Mas nesse momento que você está nesse processo, começa a se atentar aos mínimos detalhes que você sente. Um calafrio, um arrepio, um calorzinho numa parte ali, um calorzinho no coração. Se você se atentar, no meu processo, eu tinha momentos que eu conseguia sentir como se fossem pequenas formigas caminhando sobre a pele, que na verdade era a energia indo para um determinado fluxo. E isso fez com que eu compreendesse que se eu me concentrasse de uma determinada maneira, que não tem nem vocabulário para eu poder explicar para você, eu conseguia direcionar sozinha essa energia. Se atenta a cada detalhe que a sua entidade fizer, porque é isso que você vai fazer quando você não tiver incorporado e você sentir esses sintomas da mediunidade esponja. É claro que você não vai ter que ir aí no meio da rua dar o brado do caboclo e bater no peito como ele fazia. Mas se você tiver como fazer e quiser fazer, também eu não sou contra, né? Cada um com seus cada um. Mas não vai ter essa necessidade. Mas você vai poder ter outros gestos que vão poder trazer a mesma energia que o caboclo traz. E às vezes nem precisa soltar nenhum barulho, não. E aí você vai instintivamente sentir como você pode direcionar essa energia. Você vai perceber que com o tempo isso vai ficando tão no automático que vai ser que nem você respirar ou seu coração bater. Vai ser uma coisa que você nem vai perceber e você vai estar fazendo. E quando você sentir aquela energia, você vai sentir ela e ela vai automaticamente sendo direcionada assim para o centro do teu corpo e depois empurrada para baixo até sair na sola do teu pé e você não vai sentir nada. E às vezes isso vai acontecer tão rápido que você não vai nem ver acontecendo. Mas ó, eu te digo, hein? Quando eu já tava mais ou menos uns 18 anos na Umbanda, tem algumas pessoas que elas vão ter um atrito energético com a gente. E essas pessoas, elas vão ter uma energia muito distinta e uma energia muito pesada para nossa frequência energética. Então, eventualmente, vão ter pessoas que vão ser desafiadoras. Por mais que você já tenha controle há muito tempo, já esteja muito tempo dentro da Umbanda, vai ter uma pessoa ou outra que ela vai conseguir te desequilibrar. E não porque por brigas e nem nada. A pessoa em questão com quem eu acabei me desequilibrando um pouco era uma pessoa que me amava, uma pessoa que me seguia na internet e falava, ai, Pérola, me dá um abraço, posso tirar uma foto, enfim. Uma pessoa que mostrou ali que ela tinha um carinho muito grande. Mas no momento que eu me aproximei dessa pessoa,
eu senti automaticamente essa questão de estar puxando uma energia com uma carga muito pesada. Isso, graças a Deus, acontece muito eventualmente, mas eu tô aqui para te alertar que eventualmente pode acontecer com você também. E nesses dias você pode fazer um banho, fazer um chá, fazer outros mecanismos que a gente aprende no dia a dia dentro da Umbanda para estar reequilibrando as nossas energias. Isso não é algo que vai te blindar, mas isso vai ajudar para que você não fique suscetível a problemas como o do relato dessa pessoa que mandou aqui no vídeo de hoje. Bom, depois de tudo isso, eu mereço o teu like, né? Poxa, deixa o teu like, compartilha esse vídeo dá super trabalho para fazer. É uma coisa que demanda a minha semana inteira. Eu escrevo o roteiro, daí depois a gente vê como vai ser a edição, a gente vê como que vai colocar cada palavra em cada momento para poder fazer com que esse conteúdo seja proveitoso para você. Além de pensar em cada detalhe, em uma orientação que pode ser proveitosa para que você consiga aplicar na sua vida, no seu dia a dia. E eu digo mais, se você quiser uma mentoria espiritual comigo, aqui embaixo tem o link Caminhos do Axé, por onde eu trago para você o beabá básico de como você vai poder se aproximar da sua espiritualidade e assim trazer mais bênçãos na tua vida. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada por ter assistido até aqui, muito obrigada por ter deixado seu like, por ter deixado seu comentário, por ter compartilhado e muito axé. Até o próximo vídeo.